Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de muita festa, porque a igreja, ela se reúne para celebrar uma das suas maiores solenidades, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. É o dia em que nós podemos olhar para o céu e contemplamos uma multidão incomparável, incontável, de homens e mulheres bem-aventurados, de todas as raças, de todas as línguas, de homens e mulheres, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os lugares desta terra, que estão agora diante de Deus nosso Senhor, estão diante da glória do Altíssimo, louvando eternamente a Deus nosso Criador e nosso Redentor. São João diz, no livro do Apocalipse, que nós ouvimos, ele diz ter visto na sua visão uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Esta é a visão da Jerusalém Celeste, a igreja que está no céu agora, diante do Cordeiro, louvando a Deus por todos os séculos dos séculos. E hoje a igreja quer unir a nossa voz ao coro do louvor celestial, quer que nós honremos todos aqueles que já participam agora na glória divina, inclusive santos e santas anônimos, que nós não conhecemos, que nós não tivemos nunca contato, mas que somente Deus nosso Senhor sabe. Quantos e quantos não são os homens e as mulheres que se tornaram santos, se santificaram, sem que ninguém, absolutamente ninguém, soubesse que eles estavam se santificando. Assim, por exemplo, foi a história de Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando morreu, as pessoas ficaram surpresas que havia gente interessado em ter conhecimento da sua história, da sua autobiografia. As irmãs do Carmelo não sabiam que tinham ali uma santa, porque somente Deus nosso Senhor sabe o que se passa no coração de cada um de nós, de cada homem e de cada mulher. Existe um duplo propósito para essa festa. A igreja nos ensina que existem duas razões para nós estarmos celebrando hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus juntos. O primeiro é que a igreja quer que nós honremos os santos e demos graças a Deus por eles. Que nós, segundo o desejo da igreja, sejamos consolados e alimentados pela santidade que alimenta e sustenta a igreja. A santidade, ela não é um ideal, não é algo impossível. É o caminho normal de todo cristão. É aquilo que Deus pensou para todos os seus filhos. Como nós ouvimos na segunda leitura da carta de São João, que grande alegria nós temos de poder dizer que somos filhos de Deus. E qual é o presente que Deus quer dar a esses seus filhos? A santidade. Por isso Santo Agostinho dizia: não poderás tu fazer o que eles e elas fizeram? Nós não podemos também fazer a mesma coisa que estes homens e estas mulheres fizeram? Chegarmos lá, alcançarmos este grau de amor tão elevado, tão sublime, a ponto de podermos ser chamados também de santos. Quantas vezes nós pensamos: ser santo não é para mim, porque eu sou fraco, porque eu sou pecador, porque eu sou ocupado, porque eu sou distraído. Quantas e quantas coisas não pensamos que são uma dificuldade para que cheguemos lá, para que sejamos santos. Mas a igreja nos recorda, entre os santos existem homens, existem mulheres, de todas as idades e de todas as condições, jovens, idosos, mães, trabalhadores, religiosos, pessoas que se converteram e até mesmo antigos pecadores. Pessoas que viveram uma vida de pecado, mas se converteram e resolveram deixar o pecado e amar a Deus. Tantas e tantas possibilidades.
e nenhum deles nasceu santo. Tornaram-se santos pela graça e pela perseverança. A graça de Deus que operou neles também pode operar em nós. Ainda ontem eu li a história de um santo que talvez aqui ninguém conheça, Santo Afonso Rodrigues. Era o santo de ontem, do dia 31 de outubro. As pessoas lembram, o dia 31 de outubro por Dia das Bruxas. Mas tem santos canonizados nessa data. Santo Afonso Rodrigues morreu com 86 anos. E ele era um pai de família que teve vamos dizer assim, uma infelicidade. Porque perdeu o seu pai, faleceu, a esposa faleceu, os 2 filhos faleceram. E então ele resolveu entrar na Companhia de Jesus, se tornar jesuíta. E não foi padre, foi irmão leigo, a vida toda. Dos 40 até os 86 anos, fez a mesma coisa todos os dias. Era o porteiro do colégio. Abria as portas para que os alunos entrassem e depois, quando eles saíam, fechava as portas. Era o que ele fazia. Mas tinha grande devoção a Nossa Senhora, um grande amor a Deus, rezava com intensidade e se santificou e foi canonizado. Quantos que não foram canonizados, mas que têm uma vida assim semelhante a deste Santo Afonso Rodrigues? Quantos que não foram canonizados e que passaram a vida toda fazendo a mesma coisa e somente Deus sabia o amor que havia no coração deles? Quantos? Nós não podemos contar. É como diz São João no Apocalipse, é uma numerosa multidão, infindável. Só Deus sabe, só Deus nosso Senhor. E nós somos chamados a fazer parte deste número. A Igreja nos recorda, na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, no número 39, que todos os fiéis, de qualquer estado ou condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos os fiéis, de qualquer estado ou condição, todos nós somos chamados à perfeição da caridade e à plenitude da vida cristã, que em outras palavras, nada mais é do que a santidade. A santidade é a vocação comum de todos os fiéis batizados. A partir do momento em que nós fomos batizados, nós recebemos em nós a vida divina, a vida de Deus, e fomos chamados a sermos aquilo que os nossos irmãos que já estão no céu são, santos. Os santos que hoje nós veneramos, não viveram todos eles as mesmas experiências. Basta pensarmos naqueles que nós já conhecemos, os santos da nossa devoção. Cada um viveu uma vocação única, uma história única, que não se repetiu. Era dele. Mas todos tiveram uma única e uma mesma atitude: levar a sério o Evangelho, as palavras que nós ouvimos hoje. O Evangelho proclamado das bem-aventuranças. Porque este é o retrato perfeito da santidade. As bem-aventuranças não são apenas belas sentenças, belas frases que Cristo pronunciou. São o retrato de Cristo, o retrato da vida do Senhor e o programa de vida do cristão. Aquilo que nós devemos fazer. Ser santo é ser pobre de espírito, ser manso, ser misericordioso, ter fome e sede de justiça, buscar a paz, suportar a perseguição por amor a Deus. Isso todos nós somos capazes de fazer, independente do nosso estado ou da nossa condição, independente da vocação que temos. Todos nós somos capazes. É isso que os santos fizeram. E é isso que Deus nos pede. Além disso tudo, a Igreja ainda quer nos recordar mais uma coisa. Não apenas propor um ideal, mas também nos consolar. Nos consolar porque a solenidade de todos os santos nos recorda do dogma da comunhão dos santos. Essa profunda verdade de fé une a Igreja do céu, a Igreja da terra e a Igreja do purgatório num único corpo, o corpo místico de Cristo. Nós somos uma única igreja, não há distinção entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão na terra e aqueles que estão no purgatório. Todos nós fazemos parte da mesma igreja, o corpo místico de Cristo. E vejam,
Isso não é coisa pouca, porque significa que há um intercâmbio admirável, uma troca fantástica, maravilhosa, entre a ajuda que pode oferecer aqueles que já estão no céu e nós que estamos aqui. Porque aqueles que estão no céu nos ajudam. São Bernardo de Claraval diz: os santos não têm mais nada a pedir para si mesmos, porque são plenamente felizes. Por isso têm um desejo ardente de interceder por nós. Eles estão lá para nos ajudar, é o mesmo corpo. Amanhã nós vamos celebrar o dia de finados e vemos que também nós podemos ajudar aqueles que estão na igreja padecente, no purgatório. Há um intercâmbio maravilhoso, é o mistério da comunhão dos santos. Eles que estão no céu conhecem as nossas lutas, porque talvez já passaram por isso. Quantos santos que nós não conhecemos, que não foram canonizados e que viveram uma vida tão semelhante à nossa, com a mesma idade que nós, com a mesma vocação. Eles sabem as lutas que nós passamos. Estão diante do trono de Deus e intercedem pelos seus irmãos que ainda não estão lá, que somos nós. Que verdade consoladora! Lá no meio do triunfo, os santos não se esquecem das nossas misérias. Eles nos acompanham com a oração, nos sustentam com o seu exemplo, como nós rezamos no prefácio, número 1, para os santos. Eles são nossos amigos, são nossos aliados. Eles querem fazer com que nós também cheguemos lá. Celebrar todos os santos é renovar isso tudo, é ter diante de nós todas essas verdades elencadas aqui nesta homilia. Lembrarmos-nos de tudo isso e não perdermos a nossa esperança. Nós renovamos a nossa esperança nesta celebração, a esperança no destino final para o qual todos nós fomos criados, a comunhão plena com Deus, a nossa união com Ele. A santidade é a realização plena do ser humano. Nós seremos homens de verdade quando formos santos, porque o pecado não é um projeto de humanização. Pensamos que somos verdadeiramente homens quando somos pecadores, porque aí fazemos aquilo que nós queremos, mas não é, porque o pecado não nos torna homens, o pecado nos faz escravos, nos faz semelhantes a animais. O que nos faz homens é ser semelhante a Deus, porque foi esse o projeto desde o início, sermos imagem e semelhança do Criador. Ou seja, é viver em graça, é amar, é ter o coração cheio de caridade. É isso que nos faz verdadeiramente homens. Enquanto nós caminhamos neste mundo, nós experimentamos as nossas fraquezas, as nossas quedas e as nossas lutas. Mas a festa de hoje nos recorda que o céu é o nosso destino e nós não estamos sozinhos. O mesmo Espírito Santo que santificou essa multidão inumerável que diz São João no livro do Apocalipse, também está em nós, habita em nós, pelo mistério da inabitação trinitária. E Ele que santificou todos estes santos, também pode nos santificar. Por isso, a festa de hoje não é apenas uma recordação do passado, dos homens e das mulheres que já morreram e estão diante da glória de Deus, mas é um apelo presente, é um chamado para agora, nós que somos filhos de Deus, sermos também santos e realizarmos o projeto do Senhor para nós desde antes da fundação do mundo. Deus quer que nós sejamos santos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa vida ordinária, porque a santidade é feita do amor vivido no cotidiano, no dia a dia, de fidelidade às pequenas coisas, de entrega silenciosa e generosa. Por isso, ao contemplarmos hoje essa multidão gloriosa, peçamos a graça de não desanimar, de recomeçarmos sempre, de seguir o exemplo dos santos, até que um dia também nós possamos nos reunir com eles na glória dos céus. Que Maria, Rainha de todos os santos, interceda por nós e nos conduza à santidade que agrada a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.